posto. O primeiro posto lá agora é Rita Paiva, está presidente. As mulheres estão comandando tudo. Queridos amigos e irmãos, muita paz a todos. Que Jesus permaneça em nossos corações, em nossas mentes, hoje e sempre. Vamos conversar um pouquinho sobre umas anotações que fizemos sobre esse tema, né? O nosso irmão falar sobre a família, alguma coisa que seria interessante, né? Estamos inclusive com esse departamento, né? Nosso irmão está à frente do departamento da família, e aí a gente conversa aqui um pouquinho, né? Algumas reflexões sobre esta palavra-chave, essa família. A família, como esses clãs, esses primórdios, né, da civilização, com essa constituição e começar esses agrupamentos, há 4.600 anos atrás, já se estabelecia esses laços um pouco mais afetivos, tendo em vista a brutalidade do homem, né, primitivo, todo aquele processo, e pelo exemplo até dos animais, o homem não tinha uma noção muito ampla, né, da importância desses núcleos, né, que depois seriam considerados familiares. Então, por alguns laços afetivos que começam a se perceber, eles começaram a cultuar os ancestrais e aqueles que estavam convivendo mais próximo pelos laços consanguíneos. Então essas primeiras famílias vão se formando desta maneira, né? Aquele pai, a mãe, né? Aqueles primeiros homens, né? Que estavam de alguma forma sendo civilizados, vamos assim dizer, e então seus filhos, etc., os ancestrais, eles começaram a perceber a importância daqueles agrupamentos. Havia mais uma afinidade, apesar de ainda ter aqueles bandos, né, todos esses aspectos, mas foi exatamente por aí que começou esses primeiros laços, né, os clãs primitivos. Então nós anotamos aqui a etimologia da palavra família, né, famulus, do latim. Na verdade, famulus significa escravo. Então, os primeiros agrupamentos assim, mais parecidos com família, eles foram principalmente dos gregos e dos romanos, né? Quando eles estabeleciam esta família, que era um patriarca e a mulher, os filhos, os servos livres e os escravos. Então, era a família dos gregos e dos romanos na antiguidade, né? Então, um patriarca, família, a conotação patriarcal, né? O homem como sendo uma cabeça provedora de tudo, e os famos, inclusive incluía a mulher, filhos, servos, livres, escravos, como nós dissemos. Então, era a família que se tinha naquela época. A valorização era focada exatamente no patriarcado. Nos tempos modernos, nós passamos a considerar a família, e até ainda em algumas regiões se estabelece dessa forma, a família como sendo esses núcleos afetivos em que tem o pai, a mãe, os filhos, principalmente esses, né? E as ligações com aqueles que partiram. Então, a família, homem, mulher, filhos, né? Mais ou menos essa conotação, e nós chegamos a ver isso ainda, né? Mas ainda existe nesse estilo. Então, essa é a família moderna. Mas, atualmente, a família já tem uma conotação diferente. Essa ideia do macho, da fêmea, principalmente essa conotação, ela já não tem mais essa força, né, que se tinha antigamente. Hoje, a gente considera a família como sendo a união desses espíritos, né? Nós espíritos
pensamos assim, mas não apenas preocupados com o gênero, né? Se é macho, se é fêmea, porque hoje nós temos aí uma gama de situações, né, que a gente observa que é importante. Não se pensava antigamente nada diferente para a família se não houvesse o macho, a fêmea, o pai, a mãe, para procriar. E hoje nós já temos uma notação de família dentro desses laços afetivos. Então podemos até ter um casal, né, de masculinos, outros femininos e de outros aspectos que estão sendo estudados, sendo refletidos na sociedade atual. Pensando assim, o objetivo que nós aprendemos é que a importância desse grupo familiar, ela tem algo a ver com o nosso progredir. De alguma forma, a gente tem que perceber a importância do núcleo familiar, porque é por ele que nós começamos a aprender as coisas, os ensinamentos que os nossos pais começam a ministrar, de alguma forma vai nos levando a compreender que precisamos progredir. E como nós somos geralmente diferentes dos animais, né, que já nascem, a gente até falou aqui da outra vez, né, o cavalo nasce, daqui a poucos minutos já sai andando, nós precisamos desses laços afetivos, né, essa proximidade mais intensa. Então, esses laços maternais, principalmente, os paternais também, vão, de alguma forma, ajudando aquele espírito, nós sabemos que está reencarnado ali num processo de aprendizagem, a desenvolver os seus aspectos da inteligência, das emoções, etc. Então, é muito importante este agrupamento familiar, independente do gênero, como nós falávamos. Isso refuta muitas vezes as teorias que ainda pairam, né, com relação ao nosso ser, ao nosso futuro. De onde viemos, para onde vamos, todas essas coisas que ficam. E as pessoas, então, Allan Kardec fala no capítulo 4, no item 23, ele vai falar dessas situações que se apresentam para o progresso, né, da humanidade, para todos nós, para o nosso evoluir. Ele primeiro diz, fala o nada. A gente estuda muito isso no Céu e Inferno também, fala muito isso no início, e no próprio livro dos Espíritos. Então, nós temos o nada, morreu, acabou-se, né? Nós temos também a condição do panteísmo, que é a gente retorna para o todo, muitos pensam assim, né? Eles falam, então diminui mais. Então nós, ao desencarnarmos, né, nós ao morrermos, nós voltamos para o todo, porque Deus seria tudo, né? E nós somos criaturas de Deus, e essa teoria acha que nós deveríamos voltar para o todo e se misturar, né? E o terceiro seria aquela fixação que as igrejas geralmente estabeleceram: céu ou inferno. Então nada, né? O panteísmo, voltar para esse todo, ou céu ou inferno, ou a proposta do Espiritismo, que é a lei do progresso. Então nada, os laços familiares se acabariam. Então, todo esse aprendizado, toda essa convivência que nós temos para o nosso evolver, para o nosso crescimento, ela vai desaparecer. Se fosse nada, então não adiantou nada. A pessoa não está nem, mas ele não está nem aí, né? Morreu e acabou-se, pronto. O panteísmo seria essa volta para o todo. Mas imagine, sendo o Criador a perfeição máxima, o que aconteceria se uma imperfeição fosse jogada nesses pontos? Haveria alteração na perfeição divina. Porque é como se eu tenho um líquido limpo e jogo sujeira naquele líquido. Ele não fica mais puro. Então, voltar para o todo como sendo uma parte do Criador, nós espíritos entendemos que não tem sentido, né? Você teria que modificar as características divinas, porque você se misturaria com Deus, e nós não temos essa pretensão e nem essa compreensão.
E a doutrina espírita, então, nos esclarece que nós temos a possibilidade de retornar aos aprendizados através da reencarnação. Então, os grupos familiares, eles podem ter outras oportunidades para continuar aquele processo educativo, afetivo que nós temos. Então, a ideia da reencarnação, ela coaduna com a justiça divina e a lógica de todo esse processo, de nós aprendermos, experimentarmos, errarmos, acertarmos, mas que não temos condições de chegarmos à proposta do Cristo, quando nos convoca que sejamos perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial. Então, uma experiência de vida só não vai possibilitar essa mudança, né? Esse aprimoramento das coisas. Então, se pergunta muito como é que isso se dá. Muitos duvidam da doutrina espírita com relação à reencarnação, que não é invenção, nós sabemos, do espiritismo. A reencarnação é estudada pelos velhos, por todas as civilizações antigas. O próprio judeu tem lá na Kabbalah o estudo, né, dessas, não sabendo direito como é que se processa, mas tinha todos esses processos reencarnatórios. Então, diversos reencarnatórios, diversos pesquisadores, Richard Jung, Ian Stevenson, diversos outros, Hernando Guimarães, aqui no Brasil, né, estudaram esses processos reencarnatórios, mostrando que realmente existem alguns laços que se perpetuam e a gente desencarna e sente saudade desses laços e muitos de nós queremos voltar para a mesma família. Tem uns que não querem nem ver mais, Deus me livre. Né? Família só para fotografia, né? Assim, né? Mas é lógico que a gente pense dessa forma. Então, Hermínio C. Miranda, ele conta um caso no livro Reencarnação e Mortalidade. Nós vamos sintetizar um pouco aqui. Era William Jr., né? Ele era William George Jr. O William George, né? Ele vivia falando para a nora: se existe esse negócio de reencarnação, eu vou voltar. Eu volto e venho dizer aqui para vocês, né? Ele disse: eu vou voltar para esse grupo familiar que eu tenho, eu vou voltar para cá. E a vida seguiu. Um determinado dia ele foi para uma pesca, né? À tardinha, já escurecendo, e ele saiu para essa pesca e desapareceu. Não se teve mais notícia do William George. E o tempo se passou, não se tem nem notícia se realmente acharam o corpo. O importante é que ele desaparece naquele barco e pronto, não se teve mais notícia. 9 meses depois, poucos meses depois, 9 meses depois, a nora fica grávida, né? Engravida novamente. Então, ela vai ter um filho, aquele filho, e o menino começa a crescer, e ela começa a ver coisas características, o andazinho do avô ali, né? Uns sinaizinhos diferentes, e ela começa a perceber, porque o William George tinha um sinal na altura do ombro esquerdo e um aqui perto da dobra do cotovelo. E o danadinho tinha também. E ele tinha aquele sinalzinho, aquelas características de andar. E muitas coisas iam acontecendo com o William George Jr., que estava reencarnado, e então perceberam, né, que tinha algumas coisas, né, daquele avô, né, que tinha partido. E então começam a desconfiar mais, ficaram ali observando durante um determinado dia. O menino já um pouco maior, né, já grandinho, vê a mãe mexendo no guarda-roupa. E ela casualmente pega umas caixas de joias que o William George, antes de desencarnar, tinha dado um relógio para o filho. Esse relógio depois vocês podem usar. Era um relógio que ele deu de presente.
mas tinha guardado lá e ninguém sabia mais. E ninguém estava se nem lembrando desse. Quando a mãe pega o porta-joias, né, que estava lá no fundo, de certa forma estava lá um pouco esquecido, o menino vai adentrando no quarto e ela pega, quando ela pega o relógio, ele diz, meu relógio. Então aquilo foi um choque, né, para aquela família que já tinha percebido doenças, pneumonia, algumas coisas que ele tinha, provavelmente relacionada à morte dele numa noite fria dentro daquela água. Então, o menino tinha todas as características do avô. Então, esses sinais, de certa forma, são experiências, né, comprobatórias de casos de reencarnação. Nós trouxemos esse porque tinha uma ligação com a família. Ele retorna para o mesmo meio familiar, porque nós sabemos que podemos ter essas experiências de retornar ao mesmo lar. Não é uma lei, né? Mas às vezes é uma necessidade do espírito. Como também nós podemos nos afastar dos nossos familiares por diversas encarnações, pela forma como nós vivemos, pela brutalidade, pela ignorância, pelo desprezo. Muitas vezes aquele espírito, ele passa algum tempo sem reencarnar naquela família e passa então a ter experiências em outros grupos familiares totalmente avesso àquela sua primeira experiência. Mas, via de regras também, nós podemos retornar ao grupo familiar que nós pertencemos. Na pergunta 223, vocês estranharam os 9 meses? Que o espírito foi muito rápido, né? Então, não podia ser 8, poderia até ser se fosse prematuro. Então, ele não pode reencarnar antes de 9 meses. A pessoa desencarnou e reencarnou, não existe isso, né? Tem que ter pelo menos um processo. Então, Kardec diz: a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo. Os espíritos responderam: às vezes, imediatamente, mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Então, não é regra, mas é possível. Os espíritos responderam: algumas vezes imediatamente, por alguma necessidade, reencarna aquela criatura ali de novo por algum motivo, mas geralmente em períodos mais ou menos longos. As pessoas dizem: quanto tempo isso demora? Como é que é realmente? Uns dizem assim, 50, já me falar, 50, 75, 100 anos. A Bíblia dá uma referência, né? Quando os mandamentos, nos primeiros, os 10 mandamentos, lá no começo, né? Eu sou o seu teu Deus que tirei do Egito, da terra da servidão, não adorareis, e eu sou o Pai que pune a iniquidade dos filhos na 3ª e na 4ª geração. Ou seja, depois de avô, a gente já pode voltar. Você é a cara do bisavô, a cara do avô. Olha o meu avô aqui, esse menino é a cara do meu avô, que já é bisneto daquele. E algumas Bíblias, que é o grande problema do estudo do Evangelho, das Escrituras, do Velho Testamento, do Testamento, etc., é exatamente a letra, né? Como Paulo diz, a letra mata, o Espírito vivifica. Às vezes até uma vírgula atrapalha. Então, alguns traduzem assim: eu sou o Deus zeloso que pune a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Até. A tradução foi até. Até você fica pagando. Eu tenho nada a ver com o que o meu pai fez. O problema foi dele. Agora, na 3ª ou 4ª, esse pode voltar para resgatar. Certo? Eu me lembrei agora, tem muita a ver, que são parentes como Jesus da cruz, os dois, Dimas e Gestas, né? Os dois ladrões estavam aqui, os dois criminosos. E o que é dito bom ladrão, né? Ele solicita que ele pensasse nele, né? No paraíso, que ele pudesse realmente estar com ele, né? E Jesus disse: em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. O que diz? Em verdade, traduz: eu digo que estarás comigo hoje no paraíso. A vírgula está fora do campo. Por que o ladrão, que ladrão não é bom, se você foi ladrão, alguma coisa não está bem, por que vai logo para o paraíso? Para a juventude a gente tem que passar pelo umbral do Espírito Santo, né?
Vamos passar lá com calma, né? Não gosta? E por que sai logo para o paraíso? Jesus que não deixou nem tocar nele. Ele disse, ainda não fui para o Pai, né? Quando Maria tenta tocar nele. Então veja que às vezes uma palavrinha pode complicar. Em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso, quando você resgatar todos os seus compromissos. A doutrina espírita nos ensina isso. Então, as reencarnações, voltando, podem acontecer rapidamente, que não é comum, mas tem um prazo mais ou menos grande para que a gente possa restabelecer. No Marcos 3, 20, 21, 31 e 35 e Mateus 12, 46 e 50, nós vamos ler aqui para a gente refletir um pouco. E tendo vindo a casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer a refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois dizia que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, conservados do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentava em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus responde assim, até chocando, né? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha mãe, é meus irmãos. Então, essa reflexão às vezes choca algumas pessoas, né? Jesus foi grosso, né? Maria, né? Maria Santíssima, nossa favorita, né, de Bezerra de Menezes, né? Ele tem uma devoção muito grande. Como é que se despreza? Então, muitas das passagens de Jesus a gente não apreende o conteúdo, o significado. Então, ele quis, de certa forma, desvincular os laços corporais dos laços espirituais. Então, nós temos que perceber que todos aqueles que têm uma afinidade, que têm uma unicidade em determinado foco, esses têm, de certa forma, aquela coerência, né? E muitas vezes aqueles que estão só no meio, mas não têm afinidade, não fazem parte daquele contexto afetivo. Então nós observamos isso na família. Às vezes aquela ovelha negra, que não tem nada a ver, aquele, né? A gente vê a pessoa totalmente diferente daquele grupo familiar. Então se convive, se suportam, mas não tem aquela afetividade. Às vezes você tem um amigo, uma amiga, que é muito mais irmão do que seus irmãos. Acho que quase todo mundo passou por alguma coisa assim. Eu tive amigos da juventude que eu não tinha com meu irmão a amizade que eu tinha com eles. Então são as afinidades. Então nós temos que entender esses dois laços, né? Essa parentela corporal, que é a sanguínea, e a parentela espiritual, que nós possamos ter essas relações que vão perdurar. Então, se todos se comungam com aquela afetividade, esses são minha mãe e meus irmãos. É isso que Jesus quis dizer. Ele não quis renegar Maria, muito pelo contrário, né? Ele não, era fervoroso, era carinhoso. Ele tinha aquelas coisas que ela não entendia, né? Porque ela era um missionário e ela não entendia porque que ele ficou lá com os doutores da lei com 12 anos discutindo, porque que ele ia para determinados locais. Mas a gente aprende a gente destaca, principalmente nas leituras, a gente vê os destaques, e que Maria era uma pessoa amorosa, muito boa, dentro daquela visão que ela tinha na época. E é tanto que as relações afetivas, elas se ampliam de tal forma que no momento da crucificação, né, onde Jesus está próximo a partir, né, do plano material, do carnal do primeiro estado, a passagem muito conhecida de todos, né, ele diz para Maria, né, essa aí é seu filho, essa é sua mãe. Então, mostrando ali os laços espirituais.
João, o evangelista, não era filho de Maria nos aspectos carnais, mas era da família espiritual. Muitos daqueles discípulos apóstolos eram de família espiritual, tinham ligações entre si. Então, quando se estuda, pergunta-se assim, mas diz que Jesus teve irmãos, a gente fica na dúvida, hein? A gente acha, não, oriundos da igreja, diz, não, Maria, virgem, só teve Jesus, fruto e obra do Espírito Santo. Né? Nós espíritas sabemos que o processo reencarnatório nesse planeta segue as leis naturais desse planeta. Agora, todo mundo tem medo de dizer isso. Né? O próprio José lá, né? Ninguém sabe como foi aquela história, como foi aquilo. São relatos que foram colocados, mas que a gente tem que compreender que nós temos os laços corporais e os laços espirituais, e que a concepção dos laços sanguíneos são via as características das leis naturais de cada planeta. Então, e quem eram esses irmãos? Então, alguns exegetas, eles procuram debruçar em todos esses aspectos e perceberam que tinham alguns ditos irmãos, alguns ditos os parentes, outros ditos os irmãos, porque naquela época era muito comum os grupos familiares de primos, pessoas ligadas aos parentes e tios, eram considerados irmãos. É como a gente diz aqui, né? Nosso irmão Esther, nossa irmã. Então nós dizemos, tem dentro desse aspecto, muitos daqueles que eram ditos como irmãos de Jesus, normalmente eram primos. Nós anotamos aqui, José, Judas e Tiago Menor, Simão, Maria e Salomé. Então, se diz que ele tinha esses 4 irmãos e 2 irmãs, alguns estudiosos. Mas, na verdade, tudo indica que eram parentes. Uns filhos de Alfeu, com Cleófas, com a outra Maria, e outros filhos de outros casais, como Zebedeu, né? Zebedeu e Maria também. Tinha muita Maria. As pessoas confundem, tinha muita Maria naquela época. Então, esses grupos, essas pessoas, na verdade eram parentes, mas não se tem a certeza, né? Porque relatou como sua mãe e seus irmãos estão aí, mas não significa necessariamente que eram irmãos carnais. Mas isso aí não deve ser a preocupação, sabendo que Jesus respeitava a sua mãe e a missão que ela tinha, até que ela foi missionária também, para receber o próprio Cristo, né? Ela tinha que ter alguns créditos. Então, o parentesco espiritual, notando aqui, os pais têm por missão educar seus filhos, auxiliando no desenvolvimento da sua inteligência e da sua moral para fazê-los evoluir. E os filhos têm por dever respeitá-los. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e de comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das reencarnações. Capítulo 14, item 8 do Evangelho. Então, essas relações, elas vão se intensificando e nós vamos construindo a nossa família espiritual. Essa que realmente nós temos os laços afetivos. É lógico que depois que a gente formar essas famílias espirituais, até algum de nós aqui podemos ser da família espiritual de um que chega de fora. No meio espírita acontece muito isso, apesar de ter mais inimigo, né? O espiritismo reencarna muito inimigo, né? Do passado para ver se a gente se organiza. Mas é possível ter esses agrupamentos familiares. Então, a importância disso na preparação dos laços que um dia vão ser universais. A nossa família, na verdade, depois, à medida que a gente vai compreendendo e vai direcionando a nossa vontade, a nossa reflexão profunda, é que nós fazemos parte de uma humanidade universal. E Deus, entre aspas, é o Pai de todos nós. E aí nós somos irmãos. Agora, durante o processo evolutivo, nós separamos esses laços consanguíneos dos laços espirituais para entendermos que nem sempre nós temos essa afinidade entre nós.
é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o caminho das lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Caminho, verdade e vida emana. Então, é esse caminho, né, que a gente vai ali se depurando, a gente vai se burilando até que nós consigamos essa característica, né, de famílias espirituais, da própria perfeição, como nós nos propomos dentro da doutrina espírita pela assertiva de Jesus. Na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Lembramos, né, dessa resposta dele, né? Uma recrudescência do egoísmo. Então, a família devia acabar, não tem mais, né? E que seria isso? A recrudescência do egoísmo. Então, dificilmente, nesses estágios que nós nos encontramos, a família vai ser destruída. Ela pode modificar-se, como nós já percebemos, né, de acordo com as necessidades da época, a evolução e todo o aprendizado que nós vamos entendendo. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né, de se relacionar com um familiar, com um parente. As pessoas falam muito mal também das sogras, né? Das sogras só, né? E então a gente trouxe aqui uma mensagem de despedida da sogra e a mulher pediu para que o marido fizesse, né? Fizesse uma despedida, assim, pedisse uma prece para que ela tinha desencarnado, que ela, né, fosse. Aí ele pensou, eu vou fazer a prece, né? Querido Deus, receba com tanta alegria a minha querida sogra, da mesma forma como te mando, com tanta alegria. Então, às vezes a gente tem essas dificuldades de relacionamento, né? Mas nós fazemos parte, né, dessas famílias e precisamos, de certa forma, entender a família organizada anteriormente no plano espiritual, tem todo o processo. Nós vemos todas essas reflexões que a doutrina espírita nos fala, e também as ideias, né, evolutivas. Tem outra passagem aqui que nós anotamos: os nossos primeiros pais. Quem foram os nossos primeiros pais? Né? Aula de catecismo, né? Aí o padre disse: os nossos primeiros pais foram Adão e Eva. A menina, meu pai disse que foi, ele estuda a teoria de Darwin, né? O processo evolutivo. O padre se desconcertou, né? Um garoto falando daquele jeito. Ele disse: a forma como sua família veio não me interessa, padre. Ele não soube dar a resposta melhor, então nós vamos se calar. Então, a gente tem que sair dessas casinhas, né? Desses misticismos, e entender com todo respeito as colocações das escrituras, Adão e Eva representando os primeiros homens ali, uma forma, né? Adão da terra, né? Agora também não vamos exagerar e botou Adão para dormir, tirou a costela e fez a pior parte, fez a mulher, porque a costela não tem nem carne direito. Então, essas coisas que vão tirando a doutrina espírita, como fé racional, né, raciocinada, ela vai tirando esses aspectos líricos, místicos, né, parabólicos, essas coisas assim que muitas vezes a gente se confunde. Então o padre não gostou muito daquela resposta do menino, e o padre é um ser humano também, né, que responde às vezes como nós às vezes nos desequilibramos, né. Outra anotação interessante: o Instituto da Família. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, o Consolador está lá, o Mano Consolador. É muito importante os estudos, mas a educação mesmo tem que partir de nós. E nós somos responsáveis pelos filhos que Deus nos concedeu nesta encarnação. Então, muito cuidado nisso, porque eu boto lá na escola. Eu tenho cantina lá no Diocesano, na parte de dentro, e eu vejo
cada coisa não muito legal daquelas crianças. A gente vê que não está havendo um cuidado lá. São palavrões enormes, são coisas que as mocinhas, tudo assim de 10, 12, 14 anos, e a gente fica preocupado, não estou dizendo todo, mas que a gente percebe que o grupo familiar precisa ter uma atenção com relação a isso. Então não é a escola lá que vai dar um ensino moral como eu fiz. Apesar de antigamente tinha aula de moral e educação, né? E tinha moral e cívica, mas era muito voltado pelos lados, né, da contexto social, do patriotismo, etc. Então nós temos que perceber a importância desses laços familiares que vão, de certa forma, contribuindo para o progresso de tudo. Então, para a gente ir para os encerramentos, apenas essa breve conversa, está lá: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos 10, Lucas 18, Mateus 19 e 18. Então todos eles falam, relembram isso. Então desde o Velho Testamento já existia essa ideia de honrar o nosso pai e nossa mãe. Por isso que no Decálogo também, no Êxodo, no 22, do capítulo 20 e 12, ele conclui assim, para que a gente feche da importância, fechar esse pensamento da importância familiar. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Decálogo, Êxodo 20 e 12. Então, nosso dever filial, nós temos que ter a piedade filial, principalmente com os nossos pais, quando eles envelhecem, quando têm dificuldade, e não simplesmente jogar lá no fundo do quarto, né? Aquelas dificuldades que agora está incomodando a gente porque eles estão doentes, né? Muita gente se incomoda. Nós temos que ter muita atenção a isso, porque foram eles que nos aturaram. Quem tem filho, quem teve filho pequeno tem, sabe que não é. Para você, noites acordadas, tantas dores, sofrimentos, preocupações. Então, está lá na assertiva do Decálogo: honrai vosso pai e vossa mãe, para viver muito tempo na Terra. Ou seja, para aqui nesse planeta nós temos diversas oportunidades de reencarnar. Então a família deve ser a nossa preocupação maior nessas encarnações, e o que pudermos fazer para colaborar com o nosso grupo familiar será importante para as nossas vidas, a fim de nós adquirirmos a verdadeira família, que é a família espiritual. Muita paz. Obrigado.